Vamos dar continuidade à nossa série, nossa caminhada bíblica, né? Grande jornada. A semana passada nós encerramos, né, o que a gente chama de Torá, ou Pentateuco, livro da lei, ou os ensinos, e como que a gente tem que olhar para ele, né, e sempre considerar essa história como um todo. Nós temos outros livros, né, como a gente vai ver daqui para frente, que contam histórias. E eles estão incluídos no que a gente chama de Bíblia, porque eles fazem conexão com a história da Torá e os escritos proféticos, né? Então, são porque a gente consiga entender a linha do tempo, né? O que aconteceu desde o momento da criação, da visão do judeu, né? Ou na história do judeu, a história que de geração em geração foi passada, né, pelo judeu, a respeito da criação do mundo, a respeito de quem Deus é e do que Deus está fazendo na história humana e de como que Deus escolheu o povo, os descendentes de Abraão, os hebreus, os israelitas, para dar continuidade na história. Resumindo rapidinho, isso sempre tem que ficar na nossa mente. Deus cria o mundo, chama a humanidade para ser seus parceiros e representantes em abençoar a terra, em levar vida, cultivar o jardim, viver a vida a partir de um relacionamento com Deus, confiar que Deus iria guiar a humanidade na escolha entre bem e mal. E a humanidade não faz isso, né? A humanidade, ela se deixa seduzir por um ser espiritual que estava lá no jardim. Ninguém colocou ele lá, ele já estava lá. Ah, assim como outros seres espirituais, e eles se rebelam contra Deus, né? Ele seduz a humanidade se rebela contra Deus, e aí a morte passa a fazer parte da nossa história. Um animal tem que morrer para cobrir a nudez daquele casal. O homem é separado da presença de Deus, ele não tem mais acesso à árvore da vida, para não viver eternamente daquela forma. Mas Deus promete um descendente da mulher que iria ah, acabar com a serpente e assim reverter a maldição. Toda a expectativa da Torá, do Pentateuco, ou se eu posso dizer do Antigo Testamento inteiro, ela recai sobre essa expectativa. Né? A expectativa do Messias, a expectativa do ungido, a expectativa do escolhido, a expectativa do descendente da mulher que iria quebrar a maldição. Bênção e maldição tem a ver com hã? Vida e morte, exatamente, vida e morte, muito bem. Ah, nós vimos que Deus escolhe Abraão e os seus descendentes para que esse homem venha desse povo, faz uma aliança com esse povo, e o que é que tem de extraordinário nessa aliança? Isso. Deus sai do alto da montanha e caminha entre o povo, né? Estava pensando nisso antes de começar a mensagem, né? É, nas histórias que a gente conta às nossas crianças. Essa história a gente não conta, né? Desse jeito. A gente vai contando história picada, que depois no final não faz sentido nenhum, mas guardem essa história. É essa história que a gente tem que contar para os nossos filhos. O Deus que desce da montanha para caminhar no meio do povo, né? Então, o tabernáculo, né, é a questão mais importante da aliança que acontece ali no Sinai, ponto-chave da história. Vocês querem voltar? Tenho medo. Não, então pera que eu vou até vocês. Né? Então Deus desce e começa a caminhar com o povo. E aí esse povo é levado, né, até uma terra onde Deus prometeu que iria dar aos descendentes de Abraão. E aí o que, que acontece lá? Hã?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três? Hã? Eles saem do Sinai e vão para a terra que Deus tinha prometido dar para os descendentes de Abraão. E aí o que que acontece? Isso. Tem gente morando lá e eles têm medo de enfrentar os moradores da Terra Prometida. E aí Deus leva aquela geração para peregrinar 40 anos no deserto, para que aquela geração morra e nasça uma outra geração que aprendeu ou aprende a confiar um pouco mais em Deus. Esse período é importante para o judeu, porque Deus sustenta, né, todo o povo no deserto, as roupas não se desgastaram, as sandálias do pé não se desgastou. Óbvio, né, gente? Isso tudo é metáforas, né? Enfim, é um período da história onde Deus sustenta o povo até a chegada a Canaã. E aí nós paramos, né? Exatamente aí no ponto onde Moisés vai morrer. Ele passa a liderança para esse homem Josué. Quem é Josué? Filho de Num. Quem é Josué na história? Sim, também, assim como Moisés. Mas estou perguntando a história mesmo. De onde surgiu Josué? Isso, um dos 12 espias que foi mandado e que falou para a galera: não, gente, se Deus está mandando a gente ir, vamos que a gente consegue, né? Josué e Caleb. Josué e Caleb são os únicos que saem do Egito e entram na Terra Prometida, né? O restante todo morreu. Então, vamos dar uma olhada isso tudo é uma recapitulação do que está acontecendo, né? Então, nesse ponto, nós estamos nesse ponto da história, né? Uai, você abriu coisa errada, Thales. Você colocou as músicas da semana passada. Tem um lá, 25. É, eu vou ler porque esse livro é bastante histórico. Eu vou fazer umas pausas na parte que importa, tá? Hã? Como assim? Então, pois é. Então, tinha dois versículos lá pra você semana passada, você não tava aí. É, bom, então o que está acontecendo aqui, né? O povo peregrinou 40 anos no deserto e agora essa geração está pronta para entrar na Terra Prometida. E aí o livro começa contando, né, algumas histórias para gente, a morte de Moisés, Josué sendo apontado como um novo líder, assim como Moisés, Josué faz o discurso chamando o povo, né, a viver a aliança de novo com Deus. Ah, eles enviam novamente os espias, né, para observar a terra. Dessa vez já é um pouquinho melhor, porque alguns cananeus já decidem abandonar os deuses cananeus e já seguir o Deus de Israel, né? Já ouviram falar das histórias lá da liberdade do Egito, as pragas do Egito, sustentar o povo no deserto, e aí só de aparecerem, alguns já querem fazer parte do povo, dos próprios cananeus. Isso é importante. Então Josué lidera o povo através do Rio Jordão para a Terra Prometida, é, assim como Moisés fez, né? As águas do Jordão se abrem e eles atravessam o Rio Jordão, fazem lá um monumento no meio do rio, tem toda a descrição é, da passagem do povo pelas águas, né? E parece que a história está se repetindo novamente. Eles passam do rio, vão ser circuncidados novamente, o que não tinham sido circuncidados no deserto. Olha só que interessante. Isso, pode deixar aí. Nós estamos na primeira parte ali. É, eles celebram a Páscoa, eles, como se estivesse dando início, mais uma vez, o que está
acontecendo lá no Egito, né? Então, ó, agora vamos renovar a aliança, circuncida os homens, celebra a Páscoa. O que que era a Páscoa? Páscoa significa passagem de quem? Passagem do anjo da morte que não levou os primogênitos de Israel porque o sangue do cordeiro estava no batente da porta. Eles celebram de novo essa festa, né? Lembrando mais uma vez a aliança. Olha, a arca atravessa o Rio Jordão, um monumento feito lá. Eu queria mergulhar no Rio Jordão só para ver se eu acho essas colunas de pedra lá. Será que está lá até hoje? Acho que não. Mas seria interessante se tivesse, né? Bom, e aí o povo segue para conquistar a terra prometida que está habitada por cananeus. Aí aqui vale a pausa para a gente comentar um negócio muito interessante que acontece, né? Aí eles estão prestes aí a entrar talvez na primeira batalha, primeira cidade que eles vão combater. E se eu não me engano, pelo menos eles dizem isso quando a gente vai lá. É a cidade mais antiga que se tem registro histórico, né? É Jericó. E aí acontece um negócio muito interessante. Josué vê alguém tá com a Bíblia aí? Pega Josué 5. Olha só que passagem estranha. 5, 13 até o fim. 13 e 15. 13 a 15. Alguém tem aí? Estando Josué perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé que empunhava uma espada. O que que ele viu? Um homem. Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhuma coisa, nem outra. Venho como comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Quem mais fala assim na Bíblia? Quem aparece na sarça? O anjo do Senhor que fala como o Senhor, agora é um homem. Olha só que interessante, gente. Um homem com a espada na mão que fala como Deus. Ele está usando a linguagem que Deus usa. E olha que resposta interessante. Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhum dos dois. Por quê? Isso é essencial para a gente entender tudo que acontece nos próximos capítulos, nos próximos livros na história. Se ele não é nem por Israel, nem pelos inimigos, ele é por quem? Hã? É. Se ele não é nem por um nem por outro, ele é por quem? Por ele mesmo. E ele deixa isso bem claro para Josué. Não estou nem aqui nem por você, nem por eles. A grande questão aqui, queridos, é mais uma vez, não é se Deus está com Israel, é se Israel está com Deus. Porque quem vai batalhar? Deus. Isso está bem claro, tá? Não é Israel quem está vencendo as batalhas pela sua incrível fé. Não, é Deus que está usando Israel para fazer o que ele queria fazer. Ok? Guardem isso que isso é importante. A partir daí, a gente começa a ver uma série de conflitos, né? E aí a primeira batalha vai tudo bem. O anjo fala que eles deveriam cercar a cidade, lá rodear 6 dias, no 7º dia rodear 7 vezes, tocar o trombeta 7 vezes, lá, e o muro cai. Isso é o mais importante? O que é o mais importante? E por que isso está acontecendo? O que acontece antes deles entrarem em Jericó?
Aham. Uhum. E aí o que acontece? Isso. A Raabe esconde os espias, né? E a Raabe fala: olha, vão me matar se descobrirem aqui, mas eu não quero morrer, eu quero que vocês me preservem. Ou seja, eu quero fazer parte do povo de vocês. Por que que eles estão circulando a cidade 6 dias? Para que assim como Raabe, outras pessoas também desistam de batalhar contra Deus e venham fazer parte do povo. Infelizmente, isso não acontece. Os únicos sobreviventes de Jericó é Raabe e a sua família. Raabe é uma prostituta, Raabe que entra, inclusive, na genealogia de Jesus. Tá? Nós já vamos ver nos próximos livros aonde a Raabe entra nessa história. Tá? Mas aí acontece uma coisa interessante, né? Deus fala lá, olha, tudo que vocês pegarem aí, vocês queimem, isso aí, né, simbolizando aí a rebelião humana e tudo mais, eu não quero que vocês fiquem com nada disso aí. E aí o tal do Acã, uma múmia, vai lá e esconde acho que uma capa e um pouco de prata, né, alguma coisa assim. A prata valia mais que ouro, tá, naquela época. Eles não sabiam que prata era mais abundante que ouro naquela época, porque era mais fácil conseguir ouro do que prata. Então, a prata valia mais do que ouro. Então, ele esconde algumas coisas de prata e aí eles vão combater na próxima cidade, que é Ai. E aí é um fracasso total, né? Eles inclusive mandam os espias e falam, ó, a cidade é fuleira, furreca, não precisa nem mandar o exército inteiro. Manda lá uma meia dúzia de gato pingado que nós damos conta. Chegou lá, foram escorraçado feio pra lá, né? E aí Deus trata é, severo, né, o que acontece, né? Eles lançam sortes até descobrir o que tinha acontecido e aí Acã e toda a sua família morrem, né? A terra traga eles. Uma história bem cabulosa que acontece nesse livro. Mas Deus lida com isso de uma maneira bem séria. E essas duas histórias, né, colocadas assim em sequência, logo uma depois da outra, vai colocar o tom do que acontece dali para frente, né? Ah, Deus é quem está fazendo aquelas coisas, e a questão é se Israel está com Deus ou não. Quando Israel, né, mostrou ali a confiança que tinha com Deus, ok, os negócios caminharam. Mas quando o negócio não foi, o negócio foi tratado com uma severidade tremenda, mostrando que Deus não tem favoritos, ok? Então, Israel não é o queridinho de Deus, tá? Ah, mas a Bíblia fala que tem por menina dos olhos e tudo mais. Sim, tá? O que eu quero dizer é, Deus não vai tratar Israel diferente dos demais por conta dos seus erros, ok? Israel vai ser tratado da mesma maneira e é isso que a gente está vendo acontecer, tá? Depois a gente vê é, alguns reis, né? Assim como Raabe desistindo de batalhar com Israel, querendo fazer parte do povo, outros não, fazem alianças uns com os outros para se proteger, para conseguir vencer Israel e tudo mais. E aí a gente tem uma série de batalhas, e aí vale a pena a gente gastar um pouquinho nesse ponto, porque é o seguinte. É, geralmente, quem está lendo empaca em Josué por conta das mortes, né? Das batalhas e da linguagem que é usada ali. Ah, por que que Deus está declarando guerra aqui contra esse povo? Porque, mais uma vez, é isso que nós estamos falando, que é isso, é Deus quem está exercendo juízo sobre os cananeus. Por quê? Por que os cananeus? Uhum.
Isso, exatamente, exatamente. A cultura cananeia era uma cultura extremamente violenta, extremamente promíscua, ao ponto de sacrificarem crianças. E eu acho que e isso é interessante, tá? Porque eu acho assim, Deus tem um limite, até Deus tem limite, né? Quando começa a matar a criança, ele fala, não, chega, né? A gente tem, por exemplo, a história se repetindo, né? No Egito, agora aqui com os cananeus, e depois a gente vê Herodes, né? Fazendo a mesma coisa. Deus fala assim, ó, não, chega, né? E aí ele vai e pontualmente faz alguma coisa. Interessante que Deus fazendo alguma coisa, diferente do que a gente imagina, né? Ou diferente do que a cultura gospel de hoje em dia prega, como é que é Deus fazendo alguma coisa? É isso que se imagina, né? Deus manda um raio, Deus manda terremoto, Deus manda tsunami. Mas como é que Deus exerceu o juízo sobre os cananeus? Mandou Israel. Um povo foi lá batalhar, né? Não foi nada mágico. Apesar de algumas coisas terem acontecido muito estranhamente no campo de batalha. Mas precisou um povo ir lá, né? Precisou um povo ir lá. Então, Deus nunca age sozinho, ele sempre age em parceria porque ele quer. Ele quer que a humanidade trabalhe em parceria com ele. Lembra, esse foi o propósito da criação desde lá do começo. Se foi o propósito da criação, Deus não tem por que fazer diferente, tá? Ele quer que a humanidade trabalhe junto, tá? Então, isso aí, porque os cananeus, é uma cultura extremamente violenta, é, promíscua, ao ponto de sacrificar crianças. E aí Deus fala, não chega, é, não quero mais isso aí. Então Deus mandou fazer um genocídio, mandou matar todo mundo. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não sabe? Quem não fala nada, né? Não é isso que a gente lê, gente? Deus mandando destruir tudo? Deus mandou destruir tudo. É, mas se a gente lê direitinho o texto, tem umas coisas que não bate, porque é recurso literário, tá? Ah, eles destruíram todo mundo, não deixe nenhum sobrevivente, que nada respire para trás, né? Porque assim, depois que a gente vê é, o mandamento original sobre os cananeus, em Deuteronômio, capítulo 7, é dito que, primeiro que eles tinham que expulsar os cananeus, e depois é dito que não era para eles destruí-los completamente. E aí a gente tem outra coisa que não é para casar com as cananeias. Mas pera lá, não é para matar todo mundo? Se é para matar todo mundo, por que tem um mandamento que não é para casar com as cananeias? Vai matar todo mundo? Percebe? O que está acontecendo aqui, na verdade, né? Ah, Josué 10 é dito que Israel não deixou sobreviventes na cidade de Hebron e Debir. Só que mais adiante, no capítulo 15, nós vemos que essas cidades ainda são povoadas por cananeus, tá? Isso aqui, gente, é mais ou menos assim, é uma linguagem hiperbólica que está sendo usada, né? No sentido assim, olha, eu quero que vocês vão e exerçam sua hegemonia sobre aquele lugar. Eu não quero que a cultura daquele lugar atrapalhe vocês. Primeiro porque é o seguinte, quando é para destruir, não é para matar todo mundo. Geralmente se preservava, mulher, velho, criança. Ah, não, mas lá Deus manda matar. Mas logo depois tem gente desse pessoal nos próximos capítulos, tá? Então é mais ou menos assim, olha, eu quero que vocês se estabeleçam na terra, sem chance para rebelião, sem chance para ser expulso novamente, sem chance, e aí isso é o mais importante, que é aí que foi a bagunça e nós vamos ver no próximo livro. Sem que a cultura desse local, que é violenta, promíscua, é, injusta, afete vocês.
Esse é o mandamento. E por isso que a gente vê todas essas batalhas, todas essas mortes, e Deus exercendo juízo sobre todos esses povos, né? Ahn, Principalmente porque muitos cananeus se convertem e passam a fazer parte do povo. A gente vê Israel fazendo alianças com quem não deveria, preservando alguns reinados, e não era para fazer desse jeito. Precisava matar, mas também não era para ficar fazendo aliança. A gente vai ver o quanto que isso depois influencia na cultura de Israel e o mal que isso causa em toda a história. E isso, né, gente, é um momento único na história. A gente não vê Deus mais fazendo isso em nenhum momento, só nessa hora, né? Nós vemos Deus, na verdade, fazendo isso com o Egito, e agora nós vemos Deus de novo fazendo isso com os cananeus. Lembra? Deus está dizendo que, olha, não vou deixar isso permanecer dessa forma. O que que Cananeia, né? Canaã, Cananeia. O que que Canaã representa aqui? Babel, tá? Babel, né? A civilização humana sem Deus que se torna violenta, promíscua, assim como o Egito, né? E assim como o Egito, Deus entrou, libertou dessa escravidão. Então, novamente, Deus está fazendo a mesma coisa. Olha a história se repetindo, tá? É, Entrem na terra que eu prometi para vocês que eu ia dar como posse, né? Ah, a maldade humana não vai permanecer sem ser colocada em xeque. Então, é isso que a gente vê é, nesse ponto da história, tá? Logo depois, Josué já está idoso, começa a dividir a terra é, entre os descendentes. Para nós isso é muito chato de ler, porque a gente não está lá, a gente não sabe como é que são os marcos geográficos, então é difícil para a gente entender. Muitos dos marcos geográficos nem estão lá hoje mais, mas é a divisão da terra. E aí, nos últimos capítulos, assim como Moisés, Josué faz um discurso, né? Ele já está velhinho, e aí ele chama de novo é, o povo a seguir os termos da aliança, né? E aí perceba, né, gente? É nesse contexto que o povo adora, né? Botar esse lá na porta de casa. É nesse contexto que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês vão fazer? Né? Ele está relembrando toda a história do povo. Ó, lembra, a gente era um povo que era escravo, a gente foi tirado pragas, salvação, Mar Vermelho, aliança, Sinai, Deus desce, anda conosco, caminha conosco durante 40 anos pelo deserto. E aí agora nós estamos prestes a entrar na Terra Prometida. Ou entramos na Terra Prometida, dividimos as terras, e aí, como é que nós vamos viver? Lembrem-se, Deus nos deu os estatutos, Deus nos deu as leis, para que a gente viva bem nesta terra. Qual era o propósito? Oh, e agora eu precisaria do slide da semana passada. Qual era o propósito da lei? Por que que, de novo, por que que Josué está chamando o povo? O que vocês vão fazer? Eu e minha casa vamos servir o Senhor. O que que vocês vão fazer? Mas para fazer o quê? Para que serviria tudo aquilo? E também, né, lá dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra. Terra com T minúsculo, terra Canaã. Não tem nada a ver com para que você vive mais longe. Tem que botar tudo isso em contexto. Para que serve a lei? O fim da lei é Cristo. Mas para que servia a lei para Israel antes de Cristo chegar? Vamos lá. Abre lá, Deuteronômio 4. Guarde esse versículo, gente. 5-8. Vejam, eu ensinei a vocês estatutos e ordenanças,
como me ordenou o Senhor, o meu Deus. Isso é Moisés falando, né? Para que sejam cumpridos na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem deuses tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Israel, queridos, deveria viver na Terra Prometida como representantes de Deus, vivendo a partir da sabedoria de Deus. O que é isso? Por que é Terra Prometida? O que está acontecendo aqui de novo? Hã? O que vocês falou? Restauração da comunhão ali? Exatamente, tá? A lei servia para as outras nações. Para Israel servia para quê? Tá certo, mas fala isso de outro jeito. Porque, mais uma vez, a gente fala isso, restaurar a comunhão com Deus. Hã? Para que Deus pudesse estar no meio do povo. Tá? Para que Deus pudesse estar no meio do povo. Para isso que serviam as leis cerimoniais, no caso, né? Lembra? Pureza, impureza. Tem a ver com morte e vida. Tá? Morte e vida. Então, as leis de pureza não tinham a ver com pecado sem pecado, mas tinham a ver com morte e vida. E isso era para que Deus pudesse estar no meio do povo. Aqui acontece uma coisa interessante, gente, que eu não sei se vocês já repararam ao ler. Cadê a presença de Deus? Ela já mudou. Ela já não é mais tão visível quanto a coluna de fogo no deserto ou a coluna de nuvem. Onde ela está agora? Hã? No tabernáculo. Mas o que tem no tabernáculo? A arca, tá? A arca da aliança. Agora, todas as vezes que a gente vê a arca da aliança, a gente está vendo Deus no meio do povo. Tá? Essa é a ideia. Só que percebam que não é mais uma visão extraordinária. É Deus entre nós, vivendo conosco. Alguém tem uma ideia do porquê? O que vocês acham que ia acontecer com Israel se a presença de Deus ficasse como foi no deserto? Mas, talvez, o Ashka Gas. E o que acontece quando você não se preocupa tanto assim? Quando não se preocupa tanto assim? Morre, morre. O que aconteceu com a Nadab e Abiú, os filhos de Arão? Queimaram incenso errado, morreu na hora. Percebe? Deus já começa a se acomodar porque sabe que se a sua presença estivesse daquela forma entre o povo, o que ia acontecer com o povo? Ia morrer todo mundo. Ia morrer todo mundo. Tá? Não é que Deus abandona o povo. Mais uma vez, Deus vai se acomodando àquela situação porque o intuito de Deus é qual? Ok, é Cristo. E o que Cristo nos ensina? Amar a Deus. Então, o intuito de Deus é que nós o conheçamos.
que nós o conheçamos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua justiça. Eu não vou deixar o mal passar batido, nem daqueles que não me conhecem, nem daqueles que me conhecem. Eu não vou dar tratamento especial para vocês, mas olha o movimento de Deus. O movimento de Deus é: se a minha presença ficar aqui como foi lá no Monte Sinai, o que vai acontecer com esse povo? Morre, morre. Por quê? Porque não estão dando ouvidos. Lembra? Shema, ouve Israel. Ame o teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento, toda a tua fé. Esse é Jesus que fala, né? Mas o Shema, estou acrescentando já o que Jesus faz. Vou repetir porque o Lucas não estava aí. No sentido, em qual sentido a lei é fácil de ser cumprida? Não tem problema nenhum, é leve, é só cumprir que vocês vão viver eternamente nessa terra que eu dei para vocês, Canaã. Vocês lembram disso? Quase caí. Nesse sentido que eu estou perguntando para vocês, Jesus cumpriu toda a lei? Lembra? Eu falei isso semana passada. Hã? Não. Isso que eu falei. O fim da lei, o fim não é o final da lei. O fim é o propósito, né? A finalidade da lei é Cristo. Cristo cumpriu. Aí, como é que você vai entender lei? Se eu entender lei como os israelitas entenderam, como o fariseu entendeu, Jesus cumpriu a lei? Não. Não apedrejou a mulher, comeu no sábado, não lavava as mãos. Porque não é essa a lei. Não é essa a lei que nós não conseguimos cumprir. Qual é a lei que nós não conseguimos cumprir? Amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lei que Jesus cumpriu. Essa é a lei que Jesus cumpriu. E tendo cumprido a lei que nós não fomos cumprido, o que é que recai sobre ele? A nossa morte. Todo o castigo que a humanidade merece, presta atenção nesse tempo, já foi dispensada em Cristo. Toda justiça, Jesus satisfez a justiça de Deus. Deus não manda tsunami para castigar ninguém. Deus não manda holocausto para castigar ninguém. Deus não manda AIDS para castigar homossexual. Deus não faz absolutamente nada disso. Porque Deus já satisfez a sua ira em Jesus. Ponto. Isso não significa que, vez ou outra, assim como ele fez na história, Deus não mande mensageiros para intervir, ou, que é o mais desejável, através da igreja, ele intervenha na história, contendo o mal da humanidade. Ah, mas e os sinais? Os sinais do reino estão aí desde que Jesus veio. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, doença, água deixando de ser potável. Quem tem medo do Apocalipse, já está tudo acontecendo. Faz 2000 anos que está acontecendo o que está descrito lá no Apocalipse. Por isso que eu falo, por isso que como eu entendo Deus, ou como eu conheço a Deus, interfere diretamente no meu relacionamento com Ele. Não, Deus não vai punir ninguém. Já puniu Jesus. Ah, mas por que acontece? Ah, porque o fluxo do mal ainda está presente na era hoje. E pode nos atingir como atinge todo mundo. Não é Deus punindo ninguém, não é Deus salvando ninguém, não é Deus fazendo nada de ninguém. Via de regra, pode ser?
pode, não significa que é todas as vezes. Nós vemos Deus pontualmente pegando seus anjos, ó, vai lá, faz tal coisa pra mim, vai lá, faz tal coisa. Ou via de regra, ele pega os seres humanos, abre a visão de um, chama um para lá, né? Agora, ver Deus fazendo coisa no tsunami, no furacão, não sei aonde, isso é o quê? Paganismo. Paganismo. Paganismo faz isso. Ah, se o Nilo encher é porque o Nilo está abençoando a gente. Se não encher é porque não está. Paganismo. Deus quer que nós sejamos parceiros dele no cuidado com a criação, que será restaurada quando Jesus voltar. Ah, mas e os meus erros e pecados? Já estão pagos na cruz. Ah, então eu posso viver do jeito que eu quiser? Posso. Posso? Posso. Por quê? Porque o preço já foi pago na cruz. A grande questão é, você entendeu esse preço? Você entendeu o preço que foi pago? Ah, você entendeu o que Deus fez por você? Você quer amar a Deus? Então, se você quer amar a Deus, a vida que você vai viver depois disso é diferente, não pode ser a mesma. Ponto. Vejam se vocês entendam. Misericórdia quero e não já foi feito. Já foi feito. Já foi feito. A igreja é chamada para amar o próximo. A igreja é chamada para amar o próximo, porque agora nós conseguimos fazer isso. Não porque nós somos bonzinhos, mas porque o próprio Deus habita em mim. Se o próprio Deus habita em mim, o meu coração pode deixar de ser egoísta e pode viver uma vida que busca o bem do outro em primeiro lugar. Porque se eu busco o bem do outro em primeiro lugar, isso mostra o quanto eu amo a Deus. É isso que a Bíblia trata. E essa é a boa notícia. Não é uma boa notícia? Você não mais precisa ser uma pessoa egoísta que só pensa em você. Você pode ser uma pessoa livre dos seus desejos e vontades. Livre para mudar os seus desejos. Isso é ser livre de verdade. Isso é ser livre de verdade. Se eu estou livre do meu desejo, eu vou buscar aquilo que Deus diz que é bom, não o que eu acho que é bom. Baixe sua cabeça. Que bom que nós vivemos numa época em que essas coisas já estão cumpridas. Nós estamos no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho da história. Só aguardando a volta de Jesus. Quantos homens, quantos profetas morreram aguardando ver a salvação e não viram? Ah, mas nós também não vimos. Não, mas nós estamos confiantes no testemunho daquelas pessoas que caminharam com o Deus encarnado, com o Deus conosco, o Deus que desce da montanha e vem ser como um de nós, o Deus que se oferece como sacrifício para que o anjo da morte possa passar pela minha vida e não ceifar a minha existência. Tudo isso para que eu possa ser o que eu fui feito para ser. Alguém que busca o bem do próximo acima de qualquer outra coisa. Pai querido, louvado seja o teu nome. Jesus, obrigado pela tua disposição
de se colocar nessa situação onde a nossa culpa, o nosso erro, o nosso egoísmo, o nosso orgulho foi colocado sobre suas costas e o Senhor a carregou de bom grado, sem abrir a boca, para que Deus pudesse estar em mim, em nós, na tua igreja. Deus, eu oro para que essa realidade realmente transforme corações, para que a tua presença no mundo, através da tua igreja, viva essa vida e mostre ao mundo que povo é esse, com princípios, com estatutos, com esse estilo de vida tão justo, tão sábio, e que Deus é esse, que todas as vezes que eles clamam, está lá, está ali com eles. É o Deus que está com eles em todas as circunstâncias. Que Deus é esse? Que a nossa vida possa ser um testemunho vivo desse Deus vivo, que não existe outro igual. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. E que o amor desse Deus, Pai, maravilhoso, bondoso, misericordioso, a graça do Filho que sofreu o castigo por nós, e a presença, a força, a transformação que o Espírito Santo é capaz de fazer, estejam com vocês, toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém.